Finalmente começando aqui mais um episódio, terceiro episódio do nosso podcast, O Poder de Manifestar. Faz o que? Mais de um mês que eu estou sem gravar nada, sem fazer muitos vídeos e, enfim, estava me sentindo bastante cansada. Peguei um mês pra dar uma descansada e também pra fazer muitas coisas, porque eu tava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco aleatoriamente, porque eu também dei esse tempo porque eu sentia que o episódio não estava chegando até a mim, sabe assim? Quando você tem muitas coisas pra falar, mas ao mesmo tempo você não tem uma ordem exata sobre o que falar. Então eu sei que eu tenho ainda várias coisas para dizer sobre, mas ao mesmo tempo eu me sinto meio, não, isso agora não. E eu tava buscando aí, né, dentro de mim, quero falar sobre isso, não quero, enfim. Então foi um momento bastante introspectivo, em que eu estava aí, né, pensando o que eu realmente queria falar e também onde várias coisas chegaram até mim. Então eu tenho aqui, hoje eu vou contar mais ou menos 3 histórias, acho que são 2, e que eu gostaria de compartilhar aqui enquanto eu estava pensando muito sobre o que dizer, né? O que será que eu digo, sobre o que eu falo, conto um pouco da minha história, do meu background, ou eu falo sobre outras coisas já, não sei. Então essas histórias vieram até mim, de certa maneira, escutei, vi, e eu achei legal trazer aqui para falar sobre manifestação. Então, a primeira delas, eu tava vendo um stand-up de um mexicano, Franco Escamilla, e ele conta uma história sobre o Eric Muzambani, não sei se é assim que pronuncia, tá? E ele foi o quê? Ele ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas dos anos 2000, e ele ganhou a medalha de ouro de natação sem saber nadar. Então, essa é uma história bem louca, né? Que eu soube recentemente, eu não sabia nada sobre isso. Gente que gosta de esportes e que, né, conhece a história deve saber melhor, né? Você já deve conhecer essa história de muitos anos atrás, né? Mas eu fiquei impressionada porque tem a ver com manifestação, porque como que você vai num lugar, você aceita ser competidor, você aceita nadar pelo seu país, você não sabe nada do esporte onde você está competindo e ao mesmo tempo você acaba de uma certa maneira indo adiante. Você passou aí entre os competidores do seu país, você foi escolhido já. E depois você vai até a final e na final acontece algo inusual, porque todos os competidores largaram antes, né? Partiram, como que fala? Sei nem como é que fala. Largaram antes do sinal, do apito, né? Então eles pularam antes, então eles queimaram a prova deles. E o único que sobrou pra ir foi ele. E ele fez aí a prova, não sei se era 100 metros. E fez a prova dele num tempo muito maior do que qualquer nadador faria, e mesmo assim ganhou o ouro, porque ele era o único que estava ali para competir. Então isso é muito louco e interessante, porque ele estava ali independente de qual fosse o resultado, entendeu? Ele estava lá para isso e se jogou praticamente. Então, isso é uma prova aí de manifestação, eu diria, né? Porque ele disse que o sonho dele era viajar de avião. Esse é o único sonho dele, que era ir de um país para o outro, e que ele entrou nessa competição justamente para isso, para realizar o sonho dele, que era viajar de avião. E depois disso, né, que aconteceu essa história, muita gente começou a apoiar, teve mais lugares de natação.
aí no país dele, né, que é Guiné Equatorial. Eu achei uma história muito interessante, muito legal. E nesse mesmo interim, eu tava assistindo a série do Netflix. Tava assistindo um drama coreano. E eu acho que o nome é My Liberation Notes. E enfim, das últimas cenas que eu achei muito bonitinha foi que um dos irmãos, né, vou contar rapidamente assim, mais ou menos. Um dos irmãos da principal não sabia muito o que fazer da vida, não tinha uma carreira específica aí, né, tava buscando emprego, queria fazer uma coisa, queria fazer outra, ia começar um negócio com um amigo dele, e ele sempre perdia a oportunidade de começar esse negócio, perdia a oportunidade, e aí ele tava contando no bar com os amigos, né, tava contando pros amigos que ele tinha alguma coisa, porque sempre que os parentes dele, as pessoas cercanas a ele morria enquanto ele estava presente, né? Então ele achava que ele tinha alguma coisa a ver, assim, que ele ajudava a pessoa a partir, alguma coisa nesse sentido, né? E aí tudo bem, passou. Ele começou a se interessar por paisagismo, por montanhas, e começou a se interessar por isso. E quando ele foi fazer um curso a respeito, né, para saber mais sobre a história da montanha, blá, 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 ele passou por uma porta, ele passou pela porta que ele tinha que entrar e entrou na seguinte, achando que era o curso dele, e era outro curso de outra coisa, nada a ver. E aí ele sentou, achando que era o curso dele, e começou a escutar o professor. E aí então, esse professor, ele fala sobre diretores de funerais, como é uma profissão. Então é alguém que ajuda as outras pessoas a partirem e a não sei o que. E aí ele ia levantar e sair, mas aí ele teve essa certeza de que era para ele estar ali de alguma forma, porque ele já tinha tido essa experiência e essa sensação que aquilo, enfim, que ele tinha algo a ver com isso e que ia dar certo, né? Então ele estava ali e continuou escutando e esse foi o destino dele, praticamente, né? E aí acabou a série aí. Então uma coisa levou a outra. Ele estava fazendo a ação dele, tô procurando o que eu quero fazer, quero abrir um negócio, não sei se é isso, tô fazendo aqui, e meio que não dá certo, e de repente, na sua ação, você faz qualquer tipo de ação, né? Ele foi lá e procurou um curso X, aí ele encontrou o que seria supostamente para ele. Então, quando eu assisti, eu falei, olha que legal, ele encontrou. E eu não tava esperando por isso, sabe? Foi uma cena muito bonitinha. E eu acabei até contando para mais pessoas. E eu falei, que legal. Achei muito... Me pegou, assim, essa cena em especial, né? Enfim. Outro que eu fiquei escutando, que também foi legal, foi uma entrevista que eu vi no Facebook de um comediante também. Um comediante, eu acho que ele é mexicano. Qual era o nome? O nome dele é Chaparro. Eu não falo muito bem, né? Os dois R's, então eu vou falar com o nosso acento mesmo. Chaparro Schwarzenegger. Talvez esteja errado, né? O Schwarzenegger é como se fosse do Arnold Schwarzenegger, então ele tem esse engraçado ainda. Esse é o chistoso, né? Que seja o nome aí, colocou o nome do Schwarzenegger. Esse é bem engraçado porque ele começa a dar a entrevista dele, né? Ele começa a dar a entrevista e ele começou a ser famoso do nada, porque ele começava a colocar vários tipos de vídeos no YouTube, vídeos que não eram assim engraçados. Ele colocava ele cantando, ele tocando, e aí perguntou pra ele, mas você é bom tocando e cantando? Não sou bom. Eu colocava o que eu achava legal, que tinha que compartilhar. E aí as pessoas começaram a ver, começaram a compartilhar e achavam engraçado ele como pessoa.
Então ele começou a ser comediante por ser ele mesmo, porque é uma pessoa engraçada. Quando você vê, você dá risada. Então, aí a pessoa que estava me entrevistando, ele perguntou, mas você se acha bonito? E ele falou, sim, eu me acho super bonito, né? Minha mãe falou que eu sou bonito, então eu me acho bonito. E aí o apresentador já estava dando risada, porque não é assim, vamos dizer, padrão de beleza, né? Qualquer um que olha a pessoa fala, essa pessoa é feia. Só que pela simplicidade, pela verdade que ele passa dizendo as coisas, não, eu me acho bonito, eu sou bonito. E ele acredita sinceramente naquilo que ele está falando, que ele está dizendo, entendeu? E ele não deixa qualquer outra pessoa vir dizer e falar que não é aquilo que ele acredita. Tem uma mensagem muito forte de autoestima, de autoconfiança, de acreditar em você mesmo, entendeu? E aí perguntava pra ele, você gosta de trabalhar? Você trabalhava? Ah, não, eu não trabalhava muito não. Trabalhava um pouco, mas aí eu vi que estava dando certo na internet, aí eu não faço mais muita coisa não. Eu não fazia muita coisa, mas sempre aparecia um dinheiro ali na minha mesa. Acho que era minha mãe que me dava. E assim, umas coisas assim, né? Mas o engraçado é que ele fala com essa verdade, com essa naturalidade que as pessoas acham engraçado. Como assim ele tá falando isso, né? Tipo, parece absurdo pra gente quando a gente tá escutando, mas pra ele não é, porque ele só tá sendo ele. E ele tá falando, não, me acho bonito, sou bonito. E daí que o padrão de beleza é outro, que todo mundo pensa que ser bonito já é outra coisa, entendeu? Então, tem muito... nós temos que aprender com esses pequenos detalhes, com essas pequenas coisas que chegam pra gente, né? E aí a pessoa que está entrevistando até fala sobre manifestação, sobre como tudo aquilo que ele pensa, enfim, eu não disse a melhor parte, né? Que ele dizia para todo mundo que um dia ele estaria na TV, um dia ele estaria na TV. E todo mundo falava, como? Mas por que você vai estar na TV? Como assim? Você não faz nada especial para estar na TV. E ele acreditava, ele sempre acreditou e sempre dizia para os amigos, não, eu vou estar na TV, eu estarei na TV. E ele conseguiu, ele está na TV sendo entrevistado e nas redes sociais, etc. Então, a pessoa que entrevista fala sobre manifestação também, né? Que ele é um caso, assim, óbvio, que tá na cara de que é de manifestação, que ele sempre acreditou nele mesmo, que ele sempre acreditou que ele estaria na TV, que ele sempre se achou bonito, e é isso. E de um jeito ou de outro, e até da forma... E o mais louco é que a gente ri da verdade que ele leva dentro dele. Porque o que ele tá passando é a verdade dele, a gente tá achando engraçado. E através da gente achar engraçado, a gente levou ele a concretizar aquilo que ele sempre acreditou. É muito para se pensar. E aí eu não ia falar nada sobre isso não seria o meu episódio, mas eu acho que acabou sendo, porque eu acabei pensando muito sobre todas as situações que vieram ao mesmo tempo e que seria interessante compartilhar, claro. E aí o que a gente aprende, que eu aprendi também, e que a gente aprende também com esse exemplo, esse último exemplo, é que a gente não precisa se preocupar pelo como. A gente não precisa, por exemplo, dizia, vou estar na TV. Então as pessoas já falavam pra ele, mas como? Como que você vai estar na TV? Então ele dizia, não, eu vou estar na TV, eu não sei como, mas eu vou estar na TV. Então como não é nossa função, não é nossa obrigação saber como. O como não é nossa incumbência. Não é minha incumbência saber como eu vou chegar lá. Eu quero isso. Como eu vou chegar para ter isso, eu não sei. Eu posso pensar em vários meios de chegar nisso, mas ok, não é a minha incumbência. O como eu jogo pro universo, né? O como não cabe a mim. Acho que é essa a frase, como não cabe a mim. Então, como ele ia chegar lá na TV, ele não sabia, ele só sabia que ele ia chegar na TV.
E um pouco é isso, a gente meio que não quer pensar o que a gente quer. A gente até deixa de lado um pouco às vezes, porque a gente se pergunta mas como? Isso nunca vai acontecer. E a gente mesmo já está dizendo, isso nunca vai acontecer. Não sei como, é impossível. E todas essas são crenças limitantes. E tudo isso não é verdade, é irreal, né? Eu já estou estabelecendo que não vai ser, então não vai ser. Entendeu? Sabe assim? Então, como não é nossa incumbência, a gente quer as coisas, a gente deseja, tá na nossa cabeça, a gente pensa, a gente diz, a gente acredita, a gente confia, e é isso, como não é nossa incumbência, vai chegar, um dia vai chegar e a gente tem essa certeza firme de que vai acontecer, de que vai dar certo. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.